Bom, rapaziada, restando apenas 4 rodadas para o final do campeonato, Clube do Remo é o terceiro colocado até esse momento, se mantendo ali firme e forte dentro do G4. Meus amigos, terminou aí a 35ª rodada com algumas surpresas, visitantes indigestos, né? E o Clube do Remo ali naquele meio mantendo a sua toada de estar invicto a 6 jogos ou a 6 jogos sem perder, né? 6 jogos e 6 vitórias, 18 pontos conquistados. Antes de continuar esse vídeo, já peço a você, não esquece, curte, compartilha, deixa teu like, te inscreve no canal também, comenta, deixa teu comentário desse momento aí, torcedor azulino. Torcedor azulino, o que você acha? Qual o número mágico para a gente chegar a esse acesso, né? Vamos já falar sobre isso. Também já desejo desde já bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês que nos assistem por aí, por esse Pará, por esse Belém, por Ananindeua, por esse Brasilzão afora, né, gente? Bom, rapaziada, como vocês sabem, ela iniciou na sexta-feira, a 35ª rodada, nós tivemos ali Novo Horizontino 1, Botafogo de São Paulo 1, Cuiabá perdeu dentro de casa para o Clube do Remo, né? 3-1 para o Clube do Remo. O Volta Redonda perdeu em casa para o Coxa também. O Coxa tem uma tabela, digamos assim, nitidamente um pouco mais fácil, né, gente? De todos os que estão ali disputando mesmo, o Coxa está ali, acho que mais uma vitória ele já se classifica. Não tem, a classificação dele está quase que certa, né? Também tivemos aí Atlético 0, América 2, o América que vem se recuperando. Tá? Criciúma perdeu em casa para o Goiás, dando vida para o Goiás, que se tivesse perdido esse jogo dava adeus às pretensões. O CRB, que matematicamente também ganhou de 2-1 em casa do Atlético Goianiense, e matematicamente se mantém ali com 51 pontos. Tá? Vila Nova 2, Ferroviária 2, Vila Nova ali que só foi engano, né? Chapecoense 2-0 no Operário, quem não diria, né? Porque aquele jogo de ontem que a gente estava acompanhando, Operário e Chape, que jogo ruim de se ver, gente, que jogo triste, né? O Operário ali ainda está com acho que 38 pontos, time sem reação, sem ímpeto, 42 pontos na verdade o Operário tá, e fica olhando assim, né? Um gol contra daquele, parece que o zagueiro cabeceou mesmo querendo fazer aquele gol, é muito escroto. Aí a Chapecoense, que é aquele time que tem um poder de reação, mas é um time limitado, um jogo até assim difícil de se assistir, né? Eu tava assistindo, tive que assistir porque eu tinha que ver, analisar alguns jogadores, como o próprio Giovanni Augusto, que a gente sabe que joga, foi até poupado no segundo tempo ali, né? O Gimenez, o próprio Neto Pessoa também se movimenta muito lá na frente, é o titular do ataque, tá? E o Massinho também, que já passou por aí pelo Clube do Remo, né? E os laterais também, que não apoiaram tanto ontem, né? Porém, é aquele time que se posta até bem. Vamos falar mais pra frente sobre ele, tá? E o Atlético Paranaense reanimou e reacendeu as chamas aí, ganhando o Amazonas que realmente tá certo, tudo bem, a gente tem que prestar atenção nas arbitragens. Teve um lance arbitrário aí que vocês podem ver aí, foi no joelho, gente. Ali era vermelho direto, o árbitro... A gente tem que estar de olho nesses bastidores, gente. É contra tudo e contra tudo. Nós estamos vendo aí esses tempos, vocês estão vendo, né? Que alguns meios de comunicação, o seu Abin, né? Ele já está colocando lenha na fogueira, porque ele quer apagar de um lado e quer acender do outro, né? A Mucura praticamente morta, ele começa a tagalerar sobre o Clube do Remo, né? Então ele fala sobre números, fala de dinheiro e já faz até perspectiva que se continuar na B ano que vem, pode os que estão patrocinando o Remo sair, entendeu? É aquela maneira que ele trata de trabalho lá, que eu digo a vocês. Vocês gostam de assistir, vocês vão lá assistir, entendeu? Então eu não acho que seja justo nessa situação, né? E dou margem para aqueles camaradas lá de Goiás também, que eu nem dou trela para eles aqui. Bom, só falei sobre isso mesmo porque eu vi aí, tá? Então, gente, como vocês sabem, o Clube do Remo retornou aos treinamentos ontem, né, já avisando esse jogo contra a Chapecoense, essa que está empatada com o Clube do Remo ali com 57 pontos. Ela leva vantagem no número de vitórias, tem 17 vitórias, justamente com o mesmo número de vitórias do Coritiba, que tem 60 pontos e 17 vitórias, tá? Clube do Remo tem 57 pontos, porém tem 15 vitórias, junto com o Goiás também, que tem 55 pontos, mas tem 15 vitórias também. E o Novo Horizontino tem 55 pontos e 14 vitórias, tá? O restante que brigam ali, Criciúma e Atlético Paranaense. Acho que o CRB é muito pouco, é 100% de aproveitamento que ele tem que ter para poder chegar
aos 63 pontos, né? Se bem que alguns matemáticos estão dizendo que 61 o time se classifica, tá, gente? É mais garantido 63, garanto a vocês, tá? Até o momento, com 60 pontos aí, segue o Coxa, né? O Coxa, mais uma vitória, eu acho que já classifica. O Remo precisa de 6 pontos no momento, mas o matemático diz que 61 dá. Eu digo a vocês, mais seguro é 63. 2 vitórias nós estamos dentro aí. Com esse aproveitamento que a gente está, é um aproveitamento até de campeão, tá? O Clube do Remo nos últimos 6 jogos, nos últimos 4, se a gente fazer a margem dos 4 que faltam, foi 4 vitórias. Então, mais 4 vitórias, nós somos campeão desse campeonato, né? E vem correndo ali pela beira o Atlético Paranaense, que faz um confronto direto com o Goiás na próxima rodada. Quem sair daí vai sair grande desse jogo. É um jogo para nós, para nossas pretensões, que fiquem lá embaixo, empate, mas para eles dois, um tem que sair com a vitória aí. Senão, não é terra arrasada, mas porém fica mais difícil, né, gente? E aí a gente segue o campeonato, gente. Onde a gente vai conseguir fazer um parâmetro mesmo para vocês é na próxima rodada, quando ficar faltando 3 jogos apenas, porque alguns vão se eliminando no meio desse caminho aqui. O próprio Atlético Paranaense, se ele perder, ele dá adeus às pretensões praticamente todas. Tem que torcer muito contra, né? Porque nesse momento ele precisa fazer 9 pontos para chegar a 63. Então é muito ponto. Eu estou tratando com a margem mais razoável. Tem uma margem de 61 pontos, mas é muito difícil ali, porque vai se emboletar muito. Tem os critérios de desempate. Como vocês sabem, o Clube do Remo tem apenas 15 vitórias. Claro, essa margem pode aumentar muito até o final desse campeonato, né, gente? O Criciúma, que vem com 54, também ali está lutando, né? Precisa de 8 pontos. Então são esses que estão disputando aí. A gente está acompanhando, tá? E como vocês viram, o Clube do Remo também já começou essa semana a realizar as obras no CT. Está sendo desmanchado algumas paredes lá, algumas áreas que não serão aproveitadas. Até o Dr. Jean Clay falou sobre isso, né, sobre a expansão do NASP para lá e sobre a construção de mais 2 campos. Quem falou isso foi o Machado, né, do Mundo Azulino aí, que ele trouxe essa notícia aí, que vai ser construído mais 2 campos lá. E o Clube do Remo está se programando já para o ano que vem, gente. Isso é para utilizar o CT no ano que vem com toda certeza e toda clareza. Também hoje já saiu o valor do ingresso. Até esse momento que eu estou gravando para vocês, não saiu nada, provavelmente saia mais tarde, tá? Fato é que o Clube do Remo retornou aos treinamentos. Conta no NASP hoje com Marcelo Rangel, o próprio Panagiotis Taxis também, que está por lá, e o centroavante, né, o Eduardo Melo aí, que não se recuperou ainda, tá? E o restante está tudo apto, né, gente? Como vocês sabem e tem saído aí, muitas das vitórias mascaram a situação azulina. Claro, gente, eu não estou aqui fazendo alarde, eu estou aqui só para dizer para vocês, tem algumas falhas que tem que ser corrigidas. Porque, como eu sempre falo para vocês, os times vão se estudando, né? E o Clube do Remo tem deixado a desejar num determinado setor defensivo. Além de deixar o mano a mano, muitas das vezes, muitos dos 3 últimos gols que o Clube do Remo sofreu, dos 3 últimos confrontos, né? O Clube do Remo estava com superioridade na área. O gol contra a Mucura estava com superioridade nos 2 gols, né? Tanto que foi aquele bate-rebate. Contra o Atlético também, superioridade. E agora, nesse último gol que levou de cabeça, numa bola intermediária cruzada na área, estava com superioridade, mesmo assim deixou o cruzamento sair de lá e deixou o cara subir na costa do Kaique ali, claro, numa falha coletiva, né, gente? Então são essas correções que tem que acontecer. Aquela situação determinante que nós tínhamos aparecendo mais do volante de frente, né, como homem surpresa, nós não tivemos mais depois da entrada do próprio Pedro Castro, como todos vocês sabem. Porém, o Nathan Camargo retorna. E para mim, gente, o Nathan Camargo, na dinâmica que ele vinha entregando nesse meio campo, ele é titular, tá? Tudo bem, Pedro Castro pode se entregar, pode correr, pode dar o máximo dele, mas para mim, ele diminui muito a dinâmica e ele acaba ofuscando mais o Caio Vinícius ali, que acaba perdendo mais aquele poder de aparecer como homem surpresa na área. Aparece assim, mas parece muito pouco do que vinha aparecendo, né? Mas como vocês sabem, a semana é longa, o jogo será domingo e o Clube do Remo já vai acionando aí para ver quem vai ser. Todo mundo chuta que Nathan Pescador será titular. Ele sendo titular, Nathan Camargo retorna para o lugar do Pedro Castro com toda certeza. Alguns meios de imprensa estão dizendo jogadores estão sem ritmo de jogo. O próprio Regis, o próprio Cantígio, não tem jeito de dar ritmo de jogo se você não botar no jogo, gente. Não tem jeito, né? E nós temos peças que conseguem dar melhor qualidade nisso aí. E com certeza eu acho que o treinador, que está com todo o aval e todo o mérito aí, vai com certeza colocar o melhor time em campo. Nós vamos continuar acompanhando, porque assim como o Clube do Remo tem suas falhas, o Chapecoense tem muitas falhas ali que dá para se aproveitar do momento dela.
né? Um time aí que ontem mesmo, se vocês forem olhar, além de perder na posse, até nos chutes a gol, ele foi 14 chutes a 4 apenas, né? Claro, ela foi mais dinâmica, até no contra-ataque, aquele contra-ataque aí, 2 zagueiros, né? O pessoal correndo entre os 2 zagueiros ali, nenhum chegou. Muito triste de ver times assim. Então, gente, nós temos que fazer a nossa parte. De imediato é concentrar na nossa parte, porque muitos dos times que não tem nada mais a ganhar, nada mais a querer no campeonato, vão continuar fazendo esses joguinhos michuruca que a gente viu ontem aí. O Amazonas tentou entregar, mas porque está fugindo da zona e não consegue sair dali porque é um time muito limitado, né? E aí a gente vai ver os confrontos diretos. O próprio Goiás tem muitos confrontos diretos que poderão nos acionar e pela frente a gente vai ver o que vai ser pleiteado de melhor. O Curitiba tem um caminho mais fácil, entre aspas, né? Mas futebol é futebol. Bom, nós vamos aguardar o que tem pro dia de hoje, continuação dos treinos e vamos ver quais projeções melhores vão vindo por aí, né? Projeções de momentos é essa que eu dei para vocês aí, de clube do Remo, do Curitiba, tá? E aí, do NASP, só aqueles que estão lá e a gente vai ficar acompanhando por aqui. Como vocês sabem, o clube do Remo está muito próximo desse acesso, né? A gente tem trabalhado com vocês, prestem atenção. Tem gente por aí que quer conturbar o ambiente, né, citando coisas que são inverídicas, porque se eu não acredito no que o Braz fala, em quem eu vou acreditar, né, gente? Então, eu espero ter solucionado algumas coisas para nós aí. Bora ver o que vai acontecer durante esse dia, né? Mas vai dizendo o que você acha desse momento. Você tá acompanhando algumas coisas que vem acontecendo aí para dar like aí para a imprensa? Vai dizendo aí. Valeu, forte abraço, fui.